Olá, pessoal! Bom, esse vai ser o nosso último vídeo, nosso último tema desse ano aqui no Maternagem Total. E para fechar com chave de ouro, eu quis deixar esse tema para o final, que é um tema um pouco polêmico, mas na verdade é um tema que muitos pais ainda buscam muitas orientações, buscam entender o porquê acontece, que é birra. O porquê que a birra acontece. Então, assim, é um tema que muitos pais têm muita dúvida, procuram ainda muita informação em relação a isso, como proceder, o que fazer, né, que orientações buscar. Então, esse vai ser o nosso tema desse vídeo. Então, se você tem interesse por esse tema, fica nesse vídeo que hoje o nosso assunto vai ser birra, certo? E para eu conseguir embasar esse assunto, explicar esse assunto, eu vou utilizar uma publicação que eu fiz algumas semanas atrás no meu perfil, que é essa daqui. Bom, para todo comportamento, independente do comportamento, nós sempre precisamos avaliar a função que esse comportamento está tendo. Por isso que eu sempre falo, a birra de uma criança, ela não vai ser igual à birra da outra criança. Ou ela pode ser que não tenha a mesma função. Em alguns casos, sim, a função é a mesma, porque os princípios do comportamento, eles são gerais para todas as pessoas, seja para crianças, para adultos, enfim. Mas nós precisamos identificar individualmente, caso por caso, e avaliar qual é a função daquele comportamento. Se é por atenção, se é fuga de demanda, se é uma inabilidade de expressar sentimentos, se é um vocabulário enfraquecido, enfim. Cada situação e cada caso nós precisamos identificar o que está controlando aquele comportamento. Então, se conforta vocês, pais, dizer que birra não é algo que nasce com a criança, digamos assim, que está dentro da criança. A birra acontece porque é uma forma da criança se comunicar. Ela tá tentando te dizer alguma coisa. E aí é isso que nós precisamos identificar. O que a criança tá tentando dizer de uma maneira tão inadequada que chega ao ponto de fazer birra, né? E quais comportamentos eu tô chamando de birra? O chorar, o gritar, o jogar coisas no chão, o bater, enfim, esses comportamentos que eu tô chamando de birra. Para ficar um pouco mais fácil, ao invés de eu dizer um por um das funções do comportamento, eu vou dar alguns exemplos, porque alguns comportamentos, eles podem ter mais de uma função. Então, às vezes, um comportamento, ele pode ter atenção, pode ter função de atenção, mas ele também pode ter uma outra função. Então, eu vou falar alguns exemplos e daí, a partir desses exemplos, nós vamos tentando identificar o que pode estar controlando os comportamentos. Lembrando que não é receita de bolo, certo? Esses vão ser alguns exemplos que eu vou trazer, mas como eu falei, cada caso é um caso e terá que ser avaliado individualmente. Bom, vocês pais muito provavelmente já devem ter passado por essa situação, então por isso que eu vou iniciar com ela. Que é a situação de você estar conversando com uma pessoa, seja um amigo, um parente, enfim, sentado, de pé e etc. Você tá ali conversando com uma pessoa. De repente, chega seu filho. O seu filho ele pode chegar de duas maneiras. Ele pode chegar te chamando, te tocando, te cutucando, ou ele já pode chegar gritando e chorando e te puxando e te batendo. O que a gente pode identificar na situação? O que a criança pode estar tentando dizer para você nessa situação? Me dá atenção, me olha, me escuta, ouve o que eu tenho para te dizer, ouve o que eu quero te pedir. Então, nessa situação, em alguns casos, a função do comportamento pode ser de que ele queira atenção. Então, ele queira a sua atenção. Como você não dá atenção para ele enquanto ele tá apenas te cutucando, te chamando de maneira adequada, que no momento que ele tá te cutucando e te chamando de maneira adequada, você simplesmente fala: espera um pouquinho, já eu vou, calma, já eu vou. Só que aí, como a criança muitas vezes não tem esse filtro em esperar, que também é uma habilidade muito importante de ser trabalhado, essa tolerância em esperar, o que ela vai começar a fazer? Ela vai partir para comportamentos que são alternativos. E ela pode começar a te bater, pode começar a chorar, enfim. No momento que você para a conversa que você tá tendo com a pessoa, vira pra criança pra dar uma bronca, você pode me dizer: ah, mas eu dei bronca, eu não dei atenção.
Bronca também é atenção, também é uma forma de comunicação inadequada. Você dar bronca, você também está dando atenção automaticamente. Porque a atenção nada mais é do que você virar o seu corpo, se virar para a criança, olhar para ela, falar com ela. Independente do que você esteja falando, independente da forma que a sua expressão corporal esteja. Então, bronca também é uma forma de dar atenção. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nisso, certo? Então, nessa situação, a gente poderia identificar a atenção como sendo função desse comportamento, dela querer a sua atenção para alguma coisa, e também a gente pode identificar o vocabulário enfraquecido em pedir essa atenção de maneira adequada, ou até mesmo o esperar, o tolerar. Então, como que seria uma possível situação na qual não aconteceria birra? Seria a criança, talvez, cutucar o pai ou a mãe de maneira adequada ou falar o que ela quer. Então, chegar para ele e falar assim: mãe, eu tô com fome. Mãe, você pode pegar alguma coisa para eu comer, uma bolacha, enfim. E aí, nesse momento, no momento que a criança tá pedindo de maneira adequada, o pai e a mãe virar para a criança, dar essa atenção e atender o pedido. Ou virar para a criança e pedir para ela esperar. Filho, estou terminando de conversar. Daqui 1 minuto, ou conta, sei lá, até 20, ou quando o despertador tocar, eu vou colocar aqui para despertar. E aí, quando ele despertar, eu vou lá pegar comida para você. Pode ser? Ok? Você espera? Porque também o esperar, muitas vezes, cai muito numa relação temporal, de que a criança não sabe quanto tempo que é esse esperar. Esse esperar pode ser esperar 10 minutos, mas esse esperar também pode ser 3 horas. Então, a fome dela pode aumentar muito. Então, muitas vezes, até essa noção temporal, essa noção de tempo do esperar, pode ficar um pouco confuso para a criança. Então, até é legal a gente usar de alguns recursos para sinalizar quanto tempo é esse esperar. E não simplesmente falar: espera um pouquinho. Não, espera, já vou. Mas já vou quando? Espera quanto? Né? Então, isso também é algo bem importante pra gente estar atento. Então, nessa situação, a função pode ser essas duas coisas, uma dessas duas coisas ou as duas coisas. A atenção dos pais, simplesmente a atenção, querer o contato deles, um carinho deles, ou essa inabilidade em pedir coisas, em solicitar coisas. Ou pode ser essas duas coisas junto. Uma segunda situação, para abordarmos uma outra função, que também vocês pais já devem ter passado, que é a criança fazer birra quando ela não quer fazer tarefa, ou a criança fazer birra quando ela não quer guardar os brinquedos. Vamos pensar nessas duas situações. O que pode estar controlando esse comportamento de birra diante dessas duas situações? Fazer tarefa e guardar brinquedos nada mais é do que uma demanda. Você está demandando algo para a criança fazer, você está dando uma tarefa para ela fazer, uma tarefa para ela cumprir. Nesses casos, a birra ela pode ser entendida como fuga de demanda. E o que isso quer dizer? Bom, eu não quero fazer tarefa, eu não quero guardar os brinquedos, logo eu vou começar a chorar, vou começar a gritar, vou me jogar no chão, vou começar a bater na minha mãe, enfim. E aí ela vai falar que não precisa, ela vai falar que ela guarda, ela vai falar que eu faço depois a tarefa. Se isso acontecer, se a criança tem esse comportamento de birra e os pais falam, e muitas vezes os pais acabam perdendo a paciência, com o choro, enfim, com toda aquela situação de estresse que acaba gerando para ele e para a criança, muitos pais realmente acabam falando: tá bom, faz depois então, não precisa fazer agora, deixa que eu guardo então, para de chorar, deixa que eu guardo. Então, os pais, eles podem acabar consequenciando esse comportamento de birra, retirando a demanda que a criança não quer fazer, certo? Então, como que funcionaria? Filho, guarde os brinquedos ou faça a tarefa. A criança, ela não quer fazer isso, então o que vai acontecer? Ela vai ter os comportamentos que nós chamamos de birra, grita, chora, se joga no chão e bate. Para suprir esse comportamento, o que a mãe e o pai faz? Ok, não precisa fazer ou faz depois. Então, ela retira a demanda e aí a criança acaba não fazendo. Então, nesse caso, é muito importante, quando a gente identifica que um comportamento ele está sendo mantido por fuga de demanda, é muito importante manter a demanda até o final.
porque senão a criança ela pode realmente aprender que quando ela não quer fazer uma atividade, ela simplesmente vai precisar chorar, gritar, se jogar no chão e bater, que aí o pai e a mãe, eles vão liberar ela dessa tarefa. Então, é importante a gente estar atento nisso também. Uma outra coisa que é importante a gente estar atento é se essa demanda, se a criança não quer fazer essa demanda porque é uma demanda, então qualquer demanda, por mais simples que seja, ela se recusa a fazer, ou se essa demanda é uma demanda muito difícil para ela. Então, vamos supor que ela super aceita fazer a tarefa de casa quando é de português. Agora, quando é de matemática, nossa, mas ela chora, ela grita e ela não quer fazer. Então, será que a demanda da tarefa de matemática não é muito maior do que a demanda da tarefa de português? Então, será que ela não precisa de ajuda na tarefa de matemática? Será que não é legal você ajudar ele, né, ajudar ela, ter essa supervisão e investigar se realmente é uma demanda muito acima do que a criança pode fazer ou que ela consegue fazer? Então, também é algo para a gente investigar quando a função do comportamento for fuga de demanda. E, por fim, a inabilidade de nomear e expressar sentimentos. Então, vamos pensar numa situação que o seu filho, ele pede pra brincar na casa de um amiguinho, ou ele pede pra ir na festa de um amiguinho de aniversário que vai ter, né, enfim. E aí você fala que não, e aí você explica o porquê não, e etc. E aí, o comportamento, né, muito comum que acaba acontecendo é a criança começar a chorar, começar a gritar, começar a bater em você, começar a se jogar no chão, começar a fazer birra, né, diante desse não que você forneceu. Esse comportamento, ele pode, algumas variáveis podem estar controlando ele. Então, o primeiro é a reivindicação de algo, né? Ele querer alguma coisa e aquilo não ser atendido. Então, eu quero aquilo, então eu vou dar um jeito de conseguir aquilo. Então, para isso eu vou chorar, eu vou gritar, e aí vamos ver se a minha mãe muda de ideia, digamos assim. Uma outra questão é o tolerar o não. Muitas crianças têm muita dificuldade em não aceitar o não. Então, ela pode, diante desse comportamento, diante desse não, ter esse comportamento porque ela não aceita esse não, né? Então, essa questão da tolerância também, como eu já havia falado, que é muito importante de ser trabalhado também, né? Essa flexibilidade, de que às vezes sim, de que às vezes não, e que isso é muito comum de acontecer e nós precisamos lidar com esses sentimentos quando não aparece, né? Que sempre quando não aparece, muitas vezes, o sentimento que nós temos não é um sentimento de felicidade, de alegria. Muitas vezes é um sentimento de tristeza, de frustração, de uma expectativa que foi criada e ela foi frustrada, enfim. Então, nessa situação, né, levando em consideração essa questão da tolerância, da inflexibilidade em aceitar o não, nós também podemos pensar na dificuldade de nomear e expressar sentimentos. Então, ao invés da criança, por exemplo, se jogar no chão, começar a chorar, começar a gritar, ela pode, por exemplo, chorar, mas dizer, nossa, mas eu queria muito ir, eu tô muito triste, eu tô muito chateado, por que você não quer deixar? Tem alguma coisa, né, que eu possa fazer para que você deixe, ou realmente dizer o que ela tá sentindo, né, porque toda a birra que ela está fazendo, né, de gritar, de bater, de chorar, é muito dessa inflexibilidade em tolerar esse não e dessa frustração que ela sentiu por ter recebido um não, né, então também ensinar a criança a dizer o que ela tá sentindo naquele momento. Então, no momento que você fala não e a criança vai pra te bater ou ela vai pra pegar alguma coisa e jogar no chão, né? Conter ela, esperar ela se acalmar e aí sim tentar investigar esses sentimentos que ela esteja sentindo. O que você tá sentindo? Você ficou triste? Você ficou chateado que eu não deixei? É chato mesmo, né? Quando a gente recebe um não ou quando a gente quer fazer alguma coisa e alguém não deixa. Eu sei que é chato, eu também fico triste quando isso acontece, eu também fico frustrada. E aí é valorizar esse sentimento, é ajudar a criança a nomear esses sentimentos, para ao invés dela gritar, jogar coisas no chão e bater, ela falar o que ela está sentindo. Então, nomear sentimentos e expressar sentimentos de maneira adequada também é uma forma de intervenção quando a função do comportamento de birra é essa, né? Essa inabilidade em expressar e nomear sentimentos. Gente,
Falar de birra, eu poderia ficar horas aqui falando de birra, porque realmente é um assunto que muitos pais têm muitas dúvidas ainda, muitas vezes acaba tomando atitude, fazendo coisas porque não aguenta mais ouvir o choro, acaba ficando estressado também, porque o momento que a birra acontece é uma situação que gera muito estresse, tanto para a criança quanto para os pais. Então, às vezes, os pais, eles tomam atitudes meio que impensadas, porque eles simplesmente querem que pare aquela birra, que pare aquele choro, que pare aquelas agressões, enfim. Então, falar de birra é um assunto que demanda muito tempo mesmo, ainda tem muitas coisas para ser discutidas, mas se vocês quiserem, podem mandar dúvidas, né, mandar perguntas que eu posso ir tentando responder de maneira mais pontual, né, por exemplo, em alguma situação. Né, se vocês trouxerem alguma situação, a gente pode analisar de maneira mais pontual algumas situações. Mas quem ficou até o final, muito obrigada, você que chegou até aqui. E mandem sugestões de temas também, que aí ano que vem nós vamos retomar com esses vídeos, com essas, né, explicações acerca do comportamento infantil e do comportamento adolescente, certo? Eu quero agradecer a Marcela, né, por essa parceria mesmo entre o meu perfil, entre o Maternagem Total. Eu quero agradecer, né, a ela e agradecer vocês, os seguidores dela também, que ficaram aqui comigo, ouvindo todas essas explicações e discutindo sobre esses temas que são muito importantes para uma melhor educação para as crianças. Eu quero desejar um Feliz Natal para vocês, Feliz Ano Novo, e ano que vem estamos de volta com os vídeos, certo? Obrigada, pessoal, e até mais, até ano que vem. Tchau, tchau!